Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, esse podcast que tem o objetivo de conhecer pessoas novas, falar sobre o mercado de trabalho, sobre as carreiras, mas mais do que tudo, aprender com as pessoas a sua própria carreira. Eu acho que eu sou um contador de história, viu? E eu gosto de histórias e a gente aprende com a história dos outros, né? E hoje eu vou trazer uma pessoa exatamente para contar a sua história, mas também falar de algo muito importante. A Érica dos Santos Fernandes, ela vai falar um pouco da trajetória dela, vou te apresentar daqui a pouco, da trajetória dela na área de recursos humanos, na área de treinamento e desenvolvimento, mas o nosso objetivo hoje aqui é conversar um pouco sobre algo que eu ouço o dia inteiro, que é a história do essa geração não quer nada com a vida, essa geração não quer trabalhar, essa geração não entende nada do que a gente está fazendo, que é o choque geracional que está acontecendo não só nas famílias e na sociedade como um todo, mas muito no mercado de trabalho. A gente vê, né, um impacto muito grande. Então, vou apresentar aqui, chamar a Érica, pedir para ela se apresentar. E aí, Érica, eu vou pedir para você já meio contar a sua história profissional, porque a gente vai pegando uns ganchos a partir dessa sua história. Combinado. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Um prazer e agradeço o convite também pela participação. Agradeço ter aceitado. Imagina. Bom, minha carreira, ela é bem, digamos, ela foi um pouco sofrida. Na verdade, a minha ideia era ser veterinária, sou apaixonada por animais, nunca havia pensado em ir para psicologia na minha vida. Fiz 2 meses de veterinária, chorei os 2 meses, foi assim, um sofrimento absurdo, e aí eu decidi que eu não conseguia lidar com animais, eu preferia lidar com seres humanos. E mesmo na questão da escolha da faculdade, foi no Uni do Unité, né? Eu pensei em direito, comecei a pensar em psicologia por conta do meu jeito, as pessoas falavam, vai ser psicóloga, e eu falava, psicóloga? Não, né, imagina, e aí, enfim. E aí foi no Uni do Unité e caiu psicologia. E fui, prestei vestibular, né, passei e tal, depois do sonho da veterinária acabar, e fui para a faculdade. Primeiro ano, nossa, aquele primeiro ano básico, odiei a faculdade, eu queria parar a qualquer custo, e minha mãe não, né, começou, agora termina. Então vamos lá. Segundo ano, ainda não é isso, mas aí começou a entrar algumas matérias mais específicas, eu falei, opa, pode ser legal. No terceiro ano, eu me apaixonei pela psicologia. Aí foi no terceiro ano, depois começaram algumas práticas já no terceiro, quarto, quinto, e aí eu saí do curso tendo certeza daquilo que eu gostava. Porém, me identifiquei na época da faculdade com muito poucas áreas da psicologia, né? Porque eram áreas, então fui fazer mediação, hospitalar, então eu chorava demais, sofria demais. Eu falava, são pessoas sofrendo, né? E eu falava, gente, a nossa impotência absurda, né, de fazer algumas coisas. E o RH eu não havia pensado em fazer. Foi quando eu saí da faculdade, né, eu queria ir para a área de policial, perita, alguma coisa assim, mas recém-formada, normalmente são só 2 anos de formada, que você pode prestar alguns concursos e tudo mais. E aí eu comecei a entrar, fui para o HC, fiz parte de um projeto de pesquisa lá, chamado PaiPad, e depois tive uma oportunidade na área de RH. Essa oportunidade, ela foi boa por um lado e foi muito ruim por outro. Era uma empresa meio complicada, uma consultoria que estava vindo de São Paulo, problemas de pagamento, um monte de coisa, mas me mostrou um outro mundo que a faculdade nunca havia me apresentado, que era aquele mundo do mapeamento comportamental, do mapeamento das competências, que até então a faculdade te mostra a clínica, né? Mas não te mostra, o RH da faculdade não te mostra isso. E aí fui para essa parte aí de avaliação do comportamento, lidar com executivos que queriam ir para fora do país, executivos de fora do país que queriam vir para o Brasil. Então você fazia o mapeamento das competências, lidava muito com essa questão. Tem a questão cultural que é forte nesse sentido, né, que você precisa levar em consideração, né? O uso do inglês bastante obrigatório ali, então, e eu estava já, né, digamos, a todo vapor com isso também, então foi ótimo. E aí eu descobri, eu falei, opa, eu acho que eu gostei disso, eu gostei dessa vertente. E
E aí eu comecei as minhas especializações, aí eu comecei. MBA eu fiz bem tarde, né? E foi ótimo eu ter feito tarde, porque eu não teria aproveitado 1/20 do MBA se eu teria feito recém-formado. Posso pegar alguns ganchos em algumas coisas? Pode, claro. Porque você já falou um tanto de coisa aqui para mim que são ganchos muito importantes. Pegar. Um dos objetivos do podcast, né? Eu atuo como professor universitário e é conversar com esse jovem que está escolhendo a carreira ou está ali no início, porque você já falou duas coisas legais aqui, né? Primeiro, às vezes a gente sempre tem aquele sonho de infância, que é o que você vai ser quando crescer, e às vezes não tem nada a ver, né? Eu tive 2 sonhos frustrados. Um era ser aeromoça, na época não era nem comissária de bordo, era aeromoça. Eu era muito alta, minha mãe chegou a me levar numa escola, né, para fazer curso, eu era muito alta, já fui barrada aí. E depois foi a veterinária, então... Não, e veterinária tem aquela história, eu gosto de animal, só que você vai lá ver o animal sofrer, né, então... Não dou conta. E aí, você falou uma outra coisa que é interessante, né, isso é muito comum até hoje, as pessoas, às vezes, escolhem o curso, não porque é aquilo... Eu acho que, primeiro, a pessoa está nova demais para escolher uma carreira com 17, 18 anos. A gente não sabe o que é da vida. Aí você tem que escolher um curso, e muitas vezes não é um curso que você nem imagina, você nem sabia que você ia fazer aquilo. Né? Isso que você contou é muito normal até hoje, as pessoas falarem, eu tenho alunos que falam assim no meio do curso, não era isso que eu queria. Isso é muito comum. É muito comum. E outra coisa importante, e esse gancho eu queria explorar na nossa conversa, porque ele é interessante, não só na psicologia, você falou da psicologia, mas eu atuo na área de publicidade e propaganda, na área de marketing. A escola, muitas vezes, a faculdade, não nos prepara para o mercado de trabalho. A gente vê, por exemplo, psicologia. Tem muita gente de psicologia na área de recursos humanos, por causa de recrutamento e seleção, por causa de treinamento e desenvolvimento, que são áreas que precisam desse conhecimento psicológico. Mas a escola de psicologia não fala disso. Não. E é uma grande parcela dos psicólogos que vão atuar nessa área. Então, eu quis pegar esses 2 ganchos para mostrar, né, para quem é o objetivo da gente discutir carreira, mostrar para o pessoal, às vezes você não vai escolher o curso certo, às vezes você vai errar na escolha, às vezes o caminho vai ser aquele que a escola te ensinou, né? Exato. Você vai para outro caminho. E eu digo o seguinte, a minha faculdade foi muito boa, né? Eu fui uma das 5 primeiras turmas da Unip, da minha época, e foram 5 turmas que, assim, elas foram muito diferenciadas do restante dos demais anos que vieram aí depois, E eu tive uma excelente faculdade. Depois, quando eu fui no HC fazer essa pós, participar desse grupo de pesquisa, eu encontrei quase todos os meus professores ali, né, dando aula na medicina, na farmácia, enfim, na psiquiatria, cheguei a fazer alguns créditos que a gente tinha que fazer com alguns deles, né, relembramos aí a época da nossa faculdade, então, eu tive um curso de muito alta qualidade, um curso muito prático. Eu tive anatomia, eu tive fisiologia, a gente ia para os laboratórios, né, de anatomia, coisa que hoje a gente não tem mais em psicologia. Na época, o curso foi bem voltado à saúde, né. Foi um curso que deu uma visão não só clínica, como é a maioria dos cursos hoje, que levam o profissional psicólogo para a clínica, mas ela deu uma salpicada de tudo, mas nela não preparou. Né, a própria matéria de RH, embora o professor ele era proprietário de uma consultoria, ele trazia bastante da prática para a gente, mas quando eu fui efetivamente trabalhar na área de RH, não tinha nada a ver com o RH que eu aprendi na faculdade. O RH da faculdade e as outras disciplinas também te dão uma base de conteúdo, principalmente nessa área psicológica, psicologia da personalidade, a parte dos testes. Eu tive muito teste diagnóstico, o próprio Rocha, que hoje não se vê, nós tivemos. Então, assim, Zuliger, enfim, tivemos uma gama de testes, a gente teve 2 disciplinas só voltadas a isso, e hoje as faculdades não focam, e isso é muito importante. Sim. Porque é um mercado de trabalho para o psicólogo bastante importante, né? Muito. Eu não sou um profissional de recursos humanos, sempre fui da área comercial, mas num determinado momento da minha carreira, eu tinha equipes muito grandes e eu cheguei à conclusão assim, eu preciso entender de gente. E eu fui fazer uma pós em RH para falar assim, quero entender de gente, é isso que eu preciso fazer hoje. E por isso que eu vejo que o papel do psicólogo nas empresas, e cada vez mais, né, agora nós temos a NR1, né, que vai entrar aí esse mês. Está todo mundo perdido Todo mundo perdido, a BRH vai fazer agora um treinamento sobre isso, eu até vou participar, apesar de não ser minha área, porque
são pessoas convivendo, né? Eu brinco, né? Assim, que o mercado, a empresa, você convive 10 horas por dia com pessoas que você não gosta, que não conhece, não tem a ver com você, em ciclos de vida diferentes. Cara, precisa de um psicólogo nesse meio, porque senão como é que você vai entender, né, essas coisas? E esse problema de convivência, de gestão de gente, sempre foi problema nas empresas. Sempre, né? Nunca depois que eu tive a minha consultoria, né, nunca você chega numa empresa e que essa parte de gestão de gente é redonda. Ela é redonda em vários outros aspectos, até complicadíssimos tecnicamente, redondinha. Mas quando chega na gestão de gente, sempre tem problema. E aí todo mundo me pergunta, não sei se você tá me entendendo. Gente, é o mesmo problema em todas. Ela pode ter 20 funcionários, como 2.000, 3.000 funcionários, o problema é o mesmo. É porque é gente convivendo, né? Não tem jeito. Não tem como. Né? Agora me conta a história. Então você sai, né, de uma formação em psicologia, mais voltada para a área da saúde, vai fazer, né, vai ficar um tempo no HC, ou seja, voltado para a área da saúde. Chega depois no mercado de trabalho na área de recursos humanos, trabalha em empresas e de uma hora para outra você fala, não, agora eu quero empreender, quero abrir minha consultoria. Como foi essa história? Não foi de uma hora para outra, não. Não foi assim tão simples. Não. Depois de eu ficar muitos anos em uma grande empresa, uma grande indústria aí, multinacional, passei por todo o processo dela de profissionalização, internacionalização. Foi, eu acho que a minha experiência mais significativa em termos de ser uma escola para mim, não só na lida com o meu superior, na lida com os meus subordinados, no clima, na transformação que a gente teve que fazer, porque era uma empresa que quando eu entrei, o apelido dela era Monstros S.A., Fábrica de Fazer Chorar. Né, era bem complicado, eu mesmo neguei o convite quando eu recebi, fiz um processo de 5 etapas, na última abriram o nome, eu falei, não quero entrar. E aí a moça, não, por favor, eu já agendei sua entrevista. Eu falei, ok, eu vou, mas eu não quero a vaga. E aí ao eu entrar, eu descobri que era uma outra, que era totalmente diferente. O mercado às vezes pinta uma coisa, né? Eu falei, opa. E aí, nossa, foi maravilhoso pra mim, eu guardo com muita paixão. Mas quando eu saí dela, eu saí com muita dor. Ela foi vendida, né? Claro que no mercado tem a questão da fusão, sim, mas é vendido, a gente sabe uma falsa fusão, né? Uma partes vai engolir a outra. Vai engolir a outra, e engoliu. Hoje eu acredito que não tenha mais ninguém da empresa ali, né? Da antiga empresa. E foi muita dor, porque essa era uma paixão muito grande a empresa, né? A gente sofria, mas a gente amava. Sim, e eu falei, eu preciso de um tempo para eu poder me descolar desse amor todo, né? Porque assim, eu era apaixonada, eu chorei demais. Às vezes a gente passa a ter um sobrenome, né? Tanto que eu sou conhecida até hoje. Até hoje, né? Pelo sobrenome. O meu não é a Érica da RH Select, né? É a Érica da empresa. E quando eu saí, eu falei, não, eu vou tirar umas férias, eu vou tirar pelo menos uns 4 a 6 meses, para eu realmente tirar essa pele, essa segunda pele de mim. Só que eu era muito conhecida e algumas empresas que me conheciam e que eu tinha muita amizade, estudaram comigo e tal, eu fazia parte de grupos e grupos de RH. Érica, me ajuda a implantar tal coisa. Érica, eu sei que você tem essa ferramenta, você implantava lá na empresa X e tal. Me ajuda. E eu ia na amizade, né? Eu falei, eu vou. Até que chegou uma grande amiga minha, ela falou, eu preciso de você, uma implantação de 2 lojas, uma rede de supermercados, uma em Catanduva e uma em São José do Rio Preto. Eu preciso da sua ajuda, só que eu preciso que você crie vergonha na cara, abra um CNPJ, né? Cobre o trabalho e enxergue que você virou uma consultora. Eu falei, não, mas eu não sou consultora. Ela falou, não, você é, e eu sei que você tá fazendo um monte de trabalho aí, de graça, de favor, achando que você tá de férias. Eu tava participando de processo seletivo em São Paulo, na época, e eu nunca havia imaginado, o meu sonho era ser uma grande executiva de RH, né? Mas eu nunca tinha imaginado abrir uma empresa, ser uma empresária. Que é outro mundo, né? É outro mundo, totalmente. E eu falei, não, eu não sou consultora. Ela falou, não, você é consultora. E isso me deu um bug na época, eu busquei a ajuda de uma outra profissional que trabalha com... Na época não tinha o nome ainda de coaching, mas além de uma grande amiga, ela era uma excelente profissional, a qual eu a admiro até hoje, a Mônica Santos.
E eu busquei a ajuda dela, falei, Mônica, eu tô bugando, alguma coisa está acontecendo, e ela falou, não, vamos lá, vamos conversar, vamos entender, vamos organizar essa ideia. E aí eu já havia, né, eu tinha contato com uma consultoria que havia feito toda a avaliação dos profissionais dessa multinacional na época, antes da venda, a Leila Galeto, de São Paulo, na época da Boulos Consulting, e ela já havia me falado, o que é que você está fazendo presa numa empresa? Né, teu perfil é empreendedor, é de autonomia, de independência, o que você está fazendo presa dentro de uma empresa? E para que você está querendo buscar outra empresa? Porque eu estava em processo. Ela falou, larga a mão disso, e eu totalmente insegura nesse sentido. E então, tanto ela quanto a Mônica me ajudaram muito nesse processo, né, de eu enxergar minha real competência e capacidade para isso. E aí eu falei, ok, eu acho que vou entrar nessa. Só então. É um desafio, né? Um desafio imenso. É um desafio. E o meu desafio. Você passa a ter outras. Você é bom naquilo que você faz. Exato. Mas para empreender, você tem que ter outras competências. Eu falo que eu sou uma técnica excelente, né? E o meu maior desafio no empreendedorismo não foi a administração do meu negócio, algo do tipo. Isso para mim foi muito tranquilo. Minha maior dificuldade foi a área comercial. Porque eu falo que eu não vendo água nem no deserto. Eu sou péssima. Eu não gosto de venda. É difícil. Eu não gosto de venda, eu não gosto de ter captanada, eu não gosto. Essa não é a minha praia, não é o que eu gosto de fazer, eu não me sinto à vontade. Sim. Só que é tão engraçado porque desde 2017, quando eu iniciei a RH Select, eu nunca prospectei um cliente na minha vida. Na verdade, isso é um conceito muito presente no marketing, né? O melhor marketing é boca a boca. Exato. Né? Então, assim, isso é uma coisa interessante, né? Hoje, eu vou de novo pegar uns ganchos nas coisas que você falou aqui. Mas hoje virou meio, assim, padrão, falar, você tem que empreender. Hoje as pessoas estão com... CLT virou... Parece que ofensa, né, entre os jovens, né? Os jovens falam que ser CLT é uma ofensa. Então parece que todo mundo tem que empreender. E não é. Mas tem gente que não fala um pouco por conta nós vamos falar disso, da ofensa. Não é, né? Nem todas as pessoas têm a característica e a vontade de empreender. Né? Cada um tem a sua característica, tem a sua vontade, tem o seu desejo. E empreender é isso, né? Assim, você ter que enfrentar outros desafios. Mas qual é o ponto mais básico, principalmente para quem é da área de serviços, né? Você é o último trabalho que você entregou. Se você entregou um trabalho de altíssima qualidade, vai vir outro cliente. Vai. Se você entregou um trabalho mais ou menos, não vai vir outro cliente. Então, assim, você está sempre sendo medido pelo último que você entregou. Então, você tem sempre que entregar muita competência. Deixa eu pegar mais dois ganchos, porque aí eu quero depois entrar no nosso assunto aqui mais central, que é a questão das gerações. Eu passei por uma situação muito semelhante à sua. Eu fui quase 12 anos de uma empresa muito grande, muito conhecida, que no mercado era tida como uma das piores culturas. Lá é um absurdo, as pessoas engolem umas às outras. E eu sobrevivi 12 anos lá e eu falo assim, cara, não era nada disso. Era só uma cultura muito direta, eu quero fazer isso, você está me atrapalhando, se você estiver me atrapalhando, eu vou passar por cima, ponto. Né? Era tudo muito direto. Muito claro. Direto, claro. E as pessoas não estão acostumadas com a clareza, né? Mas quando eu saí, eu fiz uma transição para o meio acadêmico e eu não fui para outra empresa e nunca mais fui para outra empresa, mas por isso que eu precisava tirar a pele, né? Porque você está tanto dentro daquela cultura que você acha que você é aquilo. Exato. E fora a paixão que a gente agarra naquilo. E aí você fala, meu Deus, eu respiro isso. Eu gosto disso, eu vivo isso. Você começa a ser uma extensão daquilo. E aí você não tá mais, você fala, peraí, eu preciso realmente tirar essa segunda pele, senão eu não consigo ir para outra empresa. Você sabe que um dos objetivos aqui, né, eu falei, falar com o jovem que está escolhendo, mas também é falar com aquela pessoa que está no meio da carreira, que aconteceu com você, que aconteceu comigo, que aconteceu com muitas pessoas que eu converso aqui, que você vem traçando uma carreira, e aí você tem aquele sonho, quero ser o grande executivo, quero ser isso, quero ser aquilo, quero ser o CEO, quero ser alguma coisa. Aí de uma hora para outra você chega no meio da carreira e fala, peraí, não é bem isso aqui. E muita gente está nesse momento, né? E acho que uma das grandes dificuldades, você falou de duas coisas importantes aí. A grande dificuldade, é entender que você não tem um sobrenome, né, que é o nome da empresa, e você é um profissional. E 2, fazer network. Exato. Porque o network é fundamental para essa mudança de carreira. Exato.
Agora, eu queria mudar um pouquinho assim o nosso rumo e falar sobre algo que hoje, né, você como consultora deve estar vivendo muito, e eu vivo do lado aqui, atuando como consultor também, mas consultoria estratégica, organizacional, diferente da sua, que é de pessoas, e a gente sente essa dificuldade assim, e eu como professor sim também. Essa grande diferença que existe entre a postura, o comportamento, as atitudes das diversas gerações. Exato. Com um agravante, né? Com o aumento da expectativa de vida, as pessoas passaram a trabalhar mais. Então nós temos mais gerações dentro de uma mesma empresa, convivendo 10 horas por dia. Então eu queria que você começasse, pra gente começar a conversar um pouco disso. Então vamos lá, a gente tem desde aquele cara que hoje tem seus 65, 68, que ou ele é o dono, ou ele é um diretor, ou ele é um gerente de uma empresa, até o menino que acabou de entrar com seus 18, 23, 25, 28, que é a famosa geração Z, né, que tá todo mundo falando aí, que é a predominante no mercado hoje, né, teve até uma pesquisa que acho que mais de 50% do público, da população ocupada, digamos assim, está nessa faixa, está nessa geração, né? Aliás, nessa e na Y, né? Que tá que a Y agora já está na gestão, né? Já está na gestão, porque ainda quer ser gestor. Então a gente tem desde da geração que veio, né, pós Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, Revolução Industrial, Baby boomers. A parte da ditadura, né, não só a ascensão, mas a queda da ditadura também, que tem essa educação mais rígida, que dá valor a bater ponto, que dá valor à estrutura, questões rígidas, sabe lidar com escassez, então tudo é retenção, tudo é segunda, até dinheiro, até, não vou dar benefício, não vou dar isso, não vou dar aquilo, bem é um militarismo, mas não no sentido literal da palavra militar. É a hierarquia, né? O cumprimento de ordem, então você pode gritar, você pode fazer o que você quiser que eles aguentam, né, e eles acabam passando isso também. E eles, como você disse, é perfeito o que você falou, eles estão na gestão alta. Ou ele é o dono, ou ele é um diretor. E ele acha que tem que ser daquele jeito que ele aprendeu lá atrás, né? E não adianta, cultura e gestão vem de cima para baixo. Se em cima é assim, a gente pode fazer o que quiser embaixo, a gente vai ter uma barreira, né? E a cultura não vai ser aderente, né? Diferente nem aderente aos demais. Aí a gente tem abaixo disso os filhos, né? Vieram dessa educação rígida, né, mas também já participaram aí, dos anos 70, que já participaram de alguns movimentos aí, políticos, 80, hippie e tal, né, são mais voltados ao social, são mais movimentadores aí da busca dos seus direitos, da libertação não sei o que da mulher, então, né, alguns movimentos mais assim. Esses ainda valorizam a questão do aprendizado, ainda valorizam um pouquinho dessa disciplina, embora não gostam muito, porque são filhos dessa disciplina, né, então, né, meu pai de novo aqui no trabalho, já não chega em casa, então não quero, mas ainda cumprem. Cumprem horário, entendem, entendem a importância de. Porém, os filhos, entre aspas, deles, geração Y, então aí já começa, não gosto da disciplina tão rígida, né, não gosto dessa... Quero a liberdade. Vi o sofrimento dos meus pais e avós, não foram valorizados numa aposentadoria, por exemplo. Ou viveram para trabalhar. Não tive pai e mãe presente, por conta de trabalho. A gente tinha aquela coisa, né, eu tô me encaixando aí no que você está falando, porque realmente é o que você falou, quem está lá com 65, aquela geração, né, mais antiga, que eu falo que assim, eles tinham na cabeça deles que eles tinham que arrumar um emprego e ficar naquele emprego a vida toda inteira. Eu estou na X aí, né, que é aquela assim, que ouvia dos pais assim, você tem que arrumar um emprego, você tem que assinar sua carteira, mas a gente já tinha uma certa liberdade de mudar de empresa. Sim. Eu tenho uma carreira, mas mudei de empresa, né? Mas muito... Você ainda tinha liberdade de procurar o que é melhor para sua vida e não só para o seu bolso. Mas eu me identifiquei muito quando você falou assim, a gente se entregou muito ao trabalho, a gente achava que podia
substituir a nossa presença com os nossos filhos por brinquedo, presente, né, alguma coisa assim, adoecia no trabalho, né, como aconteceu comigo. E essa próxima geração, né, que está intermediária, essa que você está falando, eu vejo muito lá nas empresas hoje, que é aquela pessoa assim, ó, você pode até mudar de carreira, você vai mudar de emprego de vez em quando, você vai mudar por algumas empresas, você vai passar, e eles têm assim, já estão aí com 40 e poucos aí, mas é aquele pessoal que, assim, ainda tem o sonho de eu quero ser gerente, eu quero fazer uma carreira, eu quero crescer, eu quero cargo. Exato. Né? Mas aí continua, eu só fui pegando os ganhos, porque eu estava me identificando. É isso mesmo. Né? Ainda querem a gestão, né? Ainda querem crescimento, ainda querem status que a carreira possa dar. Né? Então, ainda tem isso vislumbrando aí na carreira. Ainda aderem, embora não gostem muito, ainda aderem a essa disciplina, não aceitam muito aquela disciplina grotesca, grossa, autocrática, né? Então, assim, já começam a mudar, então já começam a bater de frente dentro de algumas empresas, né? Então, algumas coisas já começam a ser modificadas, né? Com essa geração. E se a gente colocar, nós temos o diretor da Baby Boomer, nós temos o alto gerente da X, nós temos o médio gerente da Y, da X, né? Exato. Então nós temos assim, até aí já tá uma salada de frutas, ela vai ficar um pouco mais, né? E essa geração X, por exemplo, já começou a pegar a mudança da para tecnologia. Então ainda, se a gente for pegar uma parte da geração, ela ainda é um pouco analógica, mas teve que se adaptar com o mundo digital, né? Eu trabalhava, não tinha celular. Eu visitava 50 clientes no dia sem celular. Exato. Né? Imagina, se eu contar aqui, a gente fez curso de datilografia, o que é isso? Hoje é peça de museu. Então, assim, a gente ainda tem o pé no analógico e no digital, tanto no pensamento quanto na ação, né? Eu acho que muito no pensamento, você tem toda a razão. O que vem depois da gente, que aí começa a geração Z, né, as demais aí que virão, que estão vindo e que ainda virão, elas já são inteiramente no pensamento digital. Então a gente tem que entender assim, ó, nós fomos o recheio da bolacha, a gente participou da transição, né, do analógico para o digital, vamos chamar assim, no modo de pensar, no modo de trabalhar, no modo de agir. E agora tá entrando e ainda vai entrar uma galerinha muito acentuada no sentido digital. O pensamento deles é inteiramente digital. O que é o digital? É instantâneo, é na hora, é objetivo, é claro, é transparente, né? Pouquíssima comunicação, porque eles estão na tela, eles não estão conversando. Então a habilidade de comunicação é zero. Tolerância a gritos, a xingamento é zero, né? E a questão, retomando aí o que você falou, que eu falei, já vou te explicar o porquê que eles não gostam, né? A questão do bater ponto para eles, a questão dessa disciplina rígida, militarista dos baby boomers lá de trás, isso não é para eles. Não faz sentido. Me cobre pelo meu resultado, pelo que eu te entrego, e não por quanto tempo eu passo aqui dentro. Até porque eu não preciso ficar aqui 8 horas para te entregar o que você tá me pedindo para fazer. Ou eu posso estar aqui dentro e fazendo outra coisa. Exato, ou eu posso estar aqui fazendo meu trabalho. Eles são multitarefas por conta da tecnologia, várias telas, né, várias... tá jogando enquanto tá ouvindo uma música, tá mandando mensagem, tá digitando não sei o quê. Então, eles são multitarefas. Só que o que acontece, que hoje eu falo que é o que dá o grande choque, a maioria dos gestores, e não é só por conta das gerações, ou eles estão nessas gerações anteriores, Y, Z e Baby Boomers, e também geralmente os gestores nas empresas, eles não são preparados para serem gestores. Eles são aquele cara que era muito bom técnico, que sabe fazer muito bem aquele trabalho, ou que está na empresa há muito tempo, eu precisava dar um cargo pro cara. E eu coloquei ele como gerente. De carreira por tempo. Né, por pressão. E o cara tá lá como gerente. Então, ele não foi preparado a lidar com gente, a fazer gestão de conflitos, a fazer mediação de conflitos, a gestão de diferenças. Aí hoje a gente também tem que levar em consideração inclusão. E a gente não tá falando só de inclusão digital, porque tem muita geração anterior que ainda tá no analógico. Sim, não consegue fazer essa coisa. A gente tem que fazer inclusão de pessoas com deficiência. A questão do negro, poxa, mas estamos em 2025, a gente ainda fala de preconceito de cor de pele? Fala.
Vou te dar depois vou pegar um tanto de gancho de coisas que você falou, Pode mas pegar. só falar sobre esse. Eu sempre, quando as pessoas falam, não existe isso, eu falo assim, então me diz quantas pessoas negras tem na gestão da empresa. Exato. Se você me responder isso aí, eu paro de falar do assunto. Exato. Eu falo que é o país mais miscigenado que existe no mundo e é um dos mais preconceituosos. Sim. Eu falo, mas ele é formado pelas diferenças e é o que mais tem preconceito. Não tem as pessoas, você não vê as pessoas na sala de aula da faculdade, você não vê a pessoa, não tem jeito, não é fato e dado, né? Não é impressão. E aí você tem a inclusão também de gays, lésbicas, né, Sim. LGBTQIA+, que tem uma gama de divergências, de diferenças, que tem que ser acolhidas, elas fazem parte, e isso não muda a vida de ninguém, no sentido assim, por que eu vou ter preconceito com isso, né? A vida de cada um é a vida de cada um. Mas ainda existe, principalmente aqueles líderes baby boomers. Então, que vem, né, tem um forte preconceito. E as empresas têm que entender. Eu lembro a época que pedia-se foto em currículo, porque se a pessoa fosse feia, gorda, não sei o que, eles já tiravam pela foto. E hoje eu sempre oriento nos cursos que eu dou, até mesmo na faculdade, que eu dou aula em Minas, né? Dei aula no semestre passado, esse ano não, é sempre no segundo semestre. E eu falava, gente, as empresas têm que contratar por competência e por habilidade, não por aparência, por religião ou algo do tipo. Então tem muita coisa a ser inclusa dentro das empresas. A empresa tem que mudar a cultura dela como um todo. Quando a gente fala de inclusão, né? Quando eu falo hoje de processo seletivo, Érica, essa galerinha não quer nada com nada. Depende, né? O que está oferecendo? Tem sim uma galerinha que está no acostumado virtual ali, e aí vem uma questão de educação doméstica, né? Perfeito. Pai e mãe cada vez menos presente, porque até a nossa geração nós ainda tínhamos mãe dentro de casa, em alguns casos, não todos, mas a grande maioria ainda tinha, acompanhando tarefa, cobrando, né? Acordando cedo para fazer chamada oral para prova, aquela coisa toda, né? Olhando teu caderno, letra, vendo que tá indo na reunião escolar. Depois disso, até pela abertura grande do mercado de trabalho, né, e valorização da mulher no mercado de trabalho também. Então, hoje, mães não estão muito dentro de casa. E a gente substitui por tela, substitui Exato. Então, hoje a criança, o adolescente, né, ele tá mais voltado a estar fechado, e no seu telefone, no seu mundo, no seu quarto, nos games, né? Até mesmo nessas questões de vida, de avatar, né? Que, eu sou tímido da porta para fora, tenho que ficar em casa, então eu vivo através da vida de um avatar, né? Então, quando eles chegam na empresa, eles não estão orientados, eles não tiveram uma base, eles não são ensinados uma coisa básica, por exemplo, levanta da mesa, tira seu prato, lava sua louça. Não sabe nem o que é isso. Então, quando chega numa empresa, a empresa fala, você tem que fazer isso, tá? Ele faz isso, senta e fica esperando novo comando. Mas isso é um conjunto de educação, né? Deixa eu pegar um tanto de gancho, mas muito, não é pouco não. O primeiro gancho é o seguinte, eu me lembro, em 2006, 2007, 2008, por ali, a entrada da geração Y no mercado de trabalho, e os assuntos eram o mesmo. Esse pessoal não quer nada da natureza, nós éramos a Z de hoje. Mesma coisa. E hoje eles é que estão reclamando da Z. Exatamente. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, o choque geracional sempre acontecerá. Lógico que esta geração, e a gente tem que lembrar disso, essa geração que chegou agora, além dela ser uma nativa digital, esses de 20, eles passaram uma parte muito importante da adolescência deles trancado dentro de casa por causa da Covid. Exato. Né? Então, por exemplo, eu dou aula para alunos de 18, 19, 20 anos, esses alunos com 15, 16 estavam enfiados dentro de casa por causa da Covid. Então, eles não desenvolveram competências. Algumas habilidades sociais. Algumas habilidades importantes. Outro ponto que eu queria pegar, porque você falou um tanto de coisa aqui muito interessante. Essa semana nós tivemos uma reunião com a equipe comercial da empresa, vendedores muito antigos, alguns deles muito antigos, falando sobre a IA, a inteligência artificial e o impacto da IA sobre o processo de vendas, porque a gente está com um projeto de colocar a IA lá no processo de vendas. Aí todo mundo muito assustado, eu falei, gente, vou lembrar para vocês aqui, vocês faziam rota, não tinha celular, vocês faziam venda sem celular. Aí depois teve o celular. Não tinha nem o Waze pra fazer rota. Não tinha nem o Waze, era mapa. Aí vocês começaram a ter celular, mas tiravam um pedido no papel.
Aí a gente deu um tablet para você. Vocês começaram a tirar pedido no tablet. Aí o tablet ficou online. Aí você começou a saber o que tinha no estoque ou a posição financeira do cliente na hora. Agora é IA. É só mais uma mudança, não tem nada de diferente. É só mais um degrauzinho. É só mais um degrauzinho. Nós vamos usar do jeito melhor. Não facilitou a vida de vocês ter o celular, não facilitou a vida de vocês ter o tablet. Agora isso aqui vai facilitar, né? E a última coisa que eu quero comentar, porque você entrou nesse assunto e eu estou vivendo essa experiência hoje, é assim, eu dei aula para graduação entre 2006 e 2011. Depois de 2011 eu comecei a dar aula só em pós, e depois da pandemia só em EAD. Ano passado eu voltei a dar aula para graduação, porque era uma coisa assim, eu adoro dar aula para graduação, é uma delícia, você forma a pessoa, né? É uma experiência muito legal. É outro nível de conversa dentro da sala, é gostoso. Mas eu tô, Érica, chocado com a diferença do aluno de 2010 para o aluno de 2000, são 15 anos também, né? Para o aluno de 2025, porque assim, a grande luta, e a pessoa que eu entrevistei agora antes de você, o Fernando, ele também é professor, a grande luta é o seguinte, como é que você tira ele do celular? E não vem dizer que ele está errado, você está errado, você não chama a atenção dele, você não conquista a atenção dele, né? Você tem que ser muito interessante para poder tirar ele do celular. Exato. Né? E isso é o que eu percebo nas empresas, é perfeito o que você falou, e eu vou deixar você voltar a falar, porque senão eu fico falando um tanto de coisa aqui. Essa percepção de que os líderes querem, né, da pessoa que entrou, que ela pense igual a ele. Não, você tem que chegar aqui 10 minutos antes, você tem que fazer assim. Porque na minha época eu fazia assim, tá na tua, hoje não é a tua época. Perfeito, era isso que eu queria que você... Porque aí a gente entra na questão da liderança dessa galerinha, dessa diferença geracional. Eu quero incutir na pessoa algo que não tem nada a ver com ela. Exato. Né? E aí vem muito mais do que a liderança, vem a cultura da empresa. Porque para eu poder me adequar a todas essas modificações, o que eu, enquanto consultora, percebo? As empresas identificam que estão tendo problema, que estão tendo dificuldade de lidar com gente, com gerações, com tudo, que está com falta de mão de obra, mas eles não dão um passo na mudança da cultura. Não dão um passo. Olha, essa empresa é assim, ela sempre foi assim, ela nasceu assim, ela vai continuar sendo assim, e as pessoas têm que se adequar a ela. Sim. Ok, a empresa tem que ter uma coluna vertebral de valores, né, de missão. É fundamental, ela não tem como se adaptar à cultura de todo mundo que ali trabalha, são as pessoas que têm que se adaptar à cultura dela. Ok. Só que o mundo mudou e a pandemia acentuou um monte de coisa. Então veio a acentuação de empregos, por exemplo, que antes eram empregos secundários, né? Motoentregador, sim, manicure, a mulher que saía do seu trabalho formal e ia fazer o pãozinho para vender ali na vizinhança. Isso mudou, isso hoje é renda principal, né? E essa renda principal está pagando muito mais do que muitos empregos. Então a gente está competindo com isso também. Aí que entra aquela história do CLT que você falou lá atrás. Exato, né? Isso está competindo também. Então quer dizer, se eu posso ver no que eu sou bom e fazer, porque o mundo está precisando de um monte de coisa, sem ter que cumprir horário, sem ter que aguentar a gente gritando na minha orelha, né? E eu ainda vou ganhar mais, para que eu vou ser CLT? Então eu perdi essa fatia das pessoas que descobriram que tem um potencial autônomo, seja formal ou não, de fazer algo e ganhar mais, porque perderam seus empregos na pandemia, tiveram que se virar e descobriram que dá certo. Ou então aquele jovem, né, aquela pessoa que vira e fala, não, eu não quero aturar disciplina, não quero aturar horário, eu sei que eu posso, seja ganhar através de jogos, que hoje tem, infelizmente a gente tem que levar em consideração a droga, né, que também facilitou algumas coisas para os jovens, eles acham que facilitou, né, a questão do ganho de dinheiro, como também tem a questão do governo, com seus vários incentivos, né, eu já cheguei a ter contato em um dos projetos que eu ajudei em uma das prefeituras do interior do estado, de desenvolvimento econômico, que tinham pessoas ali que ganhavam aproximadamente R$3.000 só
de ajuda de governo se fosse Então, somar não todos os precisa. auxílios que tinha. Para que ele vai trabalhar para ganhar 1.500? E perder isso. Né? Perder tudo Não. isso e ainda aguentar, ter que bater ponto, aguentar Sim. subordinação, às vezes, de algum líder bastante complicado, ficar no sol o dia inteiro, trabalho braçal. Imagina. Não, e o que Não você vai. falou é verdade, assim, interessante, eu gosto dessas conversas, porque a gente sempre tem um outro ponto de vista que a gente nunca teve, né, e é por isso que é bom conversar, e uma coisa que para mim tem sido muito legal aqui fazer o podcast é isso, né, a gente não para mais assim, né, para conversar com as pessoas como a Não. gente está, nem a gente que é de uma geração anterior, a gente perdeu esse hábito de conversar com as Quando a pessoas. gente conversa, a gente acha que a gente tá perdendo tempo. Exatamente, e é um aprendizado legal demais, né, olha o que você falou, é a mais pura verdade. Porque hoje está muito essa história de CLT, que isso é besteira. A gente vê hoje coaches mirins, crianças de 9 anos de idade dizendo que eu nunca vou trabalhar. Se eu for para a escola é só para ensinar o professor. Aquelas coisas que são os exageros, mas que a gente tem que ouvir. Mas o que você falou é perfeito. Assim. Muita gente descobriu que... Vou dar dois exemplos pessoais. Primeiro, da minha filha. Eu tenho uma filha de 30 anos de idade, no meu primeiro casamento. Ela... Durante a pandemia, também ficou desempregada, como todo mundo, começou a vender bombom na rua. Hoje ela tem um negocinho dela. Né? Então, assim, ela descobriu que é melhor isso. Às vezes tem que ir para a rua vender, mas beleza, eu ganho mais dinheiro, tá com a vidinha dela tranquila, ganho mais dinheiro fazendo desse jeito. E outra foi, muito recentemente isso, né? Eu dou aula no curso de Publicidade e Propaganda, e numa das turmas tem uma menina que é influencer. Desde quando eu cheguei, ela falou, você já conheceu a influencer? E eu achei que era um negócio gigantesco. Aí eu fui conversar com ela um dia. Ela é de uma cidade do interior aqui perto de Ribeirão. Ela tem 2.000 seguidores. Mas na cidade que ela mora, 2.000 seguidores é muita gente. É muita gente. Aí ela faz uma parceria com a loja de roupa, com a padaria, com isso, com aquilo, e aí ela ganha 7, 8 mil reais por mês. Onde ela vai tirar isso? Onde ela vai, CLT, numa idade dela? Ela vai tirar isso. Então, surgiu uma oportunidade, né, de, seja gerando conteúdo, o do jogo eu acho que é uma loucura, né, as pessoas estão se endividando com isso, achando que aquilo é fonte de renda. Estão até se matando por causa disso. Tem gente nas empresas já pedindo demissão, porque estão devendo para a agiota, que é o dinheiro para pagar. Isso é um absurdo. Mas tem a produção de conteúdo digital, tem a história de vender pão, de vender bolo, de vender coisa, que acaba, talvez aí seja até um problema das empresas de pagarem muito mal também, né? A pessoa tem um caminho. E pegar um outro gancho numa coisa que você falou, que eu acho muito interessante. Mas só para te interromper, quando a gente chega no pagar muito mal, as empresas também têm um limite, porque o que o governo impõe, né, a oneração que tem a folha de pagamento, os impostos e tudo mais, ela também não sobrevive. Tem empresas que o nicho de negócio dela tem uma margem muito baixa, né? Ela trabalha com margens muito justas. Ela também não tem como sair pagando muito, né? Eu falo que o movimento teria que ser de baixo para cima. Empresas, nichos de empresas, sindicatos, pressionar governo para algumas mudanças, e aí seriam várias que eu nem vou entrar em discussão aqui. Porque eu acho que a gente porque senão não tem como, não bate a conta. E isso é tão importante, assim, porque a gente está, na verdade, indo para uma precarização, por exemplo, a história do PJ, né? Não, eu vou te mandar embora, você faz uma empresa, parece muito legal no início, né? Porque realmente você está tirando ali algo que você pagaria para o governo, você está pagando para uma pessoa. Exato. Mas as pessoas às vezes não sabem fazer a conta do longo prazo nisso, lembrar que você não tem 13º, você não tem férias, você vai ter que pagar seu imposto de renda. Você não tem recolhimento automático, é você que tem que recolher. Você tem que pagar, você tem que pagar um contador. Exato. Então tem todo um custo inerente a esse negócio. Da Às vezes a pessoa fala assim, seu CNPJ. Eu ganho 1.000, eles vão me pagar 1.500, estou ganhando 50. Não, peraí, você não vai ter 13º, você não vai ter férias, você não vai ter isso, você não vai ter aquilo, você tem que saber fazer essa conta. Eu me lembrei, você estava falando da história do jovem da geração Z, eu me lembrei de um livro que eu li há muitos anos, falando sobre a geração Y. Falando sobre a geração Y, chamava Millennial Leaders. Isso. Líderes do milênio. E a autora falava o seguinte, olha, o que marca a geração Y, ela não estava falando da Z, mas tudo que você falou da Z é a mesma coisa assim, é o videogame. Por quê? Porque o videogame tem meta clara, eu sei o que eu tenho que fazer. Exato. A recompensa é imediata, eu matei um monstro, eu ganho moedinha.
eu não preciso jogar muito tempo para subir de nível. Se eu for bom, eu subo de nível. E eu tenho feedback imediato. Exato. Certo? Aí a autora falava o seguinte: essa pessoa que foi criada pelo videogame, ela chega na empresa e fala assim: qual é a minha meta? A pessoa fala: não, aí na verdade a sua meta está inserida na meta do grupo como um todo. Exato. Aí ele fala assim: ó, eu fiz meu trabalho, olha aqui, ó, cadê minha recompensa? Não, a sua recompensa é o seguinte, lá no final do talvez ano. Um dia. Aí a pessoa fala assim: ó, eu sou bom, eu sou melhor que o meu chefe, eu faço o trabalho do meu chefe, eu quero ser promovido. Não, peraí, aqui quando o dono morrer. E aí essa pessoa seu chefe sobe, quem sabe você sobe. Isso. Mas pelo tempo de empresa, você não é o primeiro na linha. Aí ela falava o seguinte: essa pessoa fala assim, não estou gostando desse jogo não, vou jogar outro jogo, vou sair dessa empresa, vou para outra. Né? Então tem tudo a ver com isso que você estava falando. E quando a gente fala de geração Z, isso é mais acentuado. Sim. Né? Porque ainda. A geração Z pega o finalzinho da Y, né? E vem. Então, isso é muito mais acentuado. Tanto que é característica da geração Z. Por isso que eu falo que, em termos, a geração Z tem um ponto positivo e tem um negativo. O negativo, que é o menos. Sim, passaram muito tempo da sua vida na pandemia dentro de casa, né? Tem um problema de comunicação. Tem problema de comunicação. É a geração que começou a pegar a tecnologia e talvez ela não sabe, até pelo contexto educacional doméstico, porque os pais não tinham esse pensamento digital, então elas têm acesso a muitos conteúdos, a muitas plataformas, a vários tipos de tecnologia, mas não sabe muito bem lidar com isso, nem com as informações e nem tanto com a tecnologia, Sim. No sentido grosso da palavra, porque em casa ninguém sabe dar respaldo a ela, na escola, que ainda é uma educação predominantemente antiga, sim. não sabe dar respaldo a ela. Né? A escola está perdida, na verdade, a escola não sabe o que fazer. Estão tentando, mas não estão conseguindo. Não estão conseguindo. Então, ela tem uma gama gigantesca de informações na mão, de tecnologia na mão, tudo em tempo real na mão, mas ela não sabe muito bem como fazer. Isso gera uma ansiedade absurda nela, né? Isso vai gerando ansiedade, vai gerando estresse, tanto que é uma geração propensa à depressão, né? São mais sentimentais, porque começou a falta da família dentro de casa, porque todos estão trabalhando, então sentimentalmente são mais sensíveis, a gente tem que tomar cuidado, ele não aguenta grito. Não aguenta grito, não aguenta pressão. Não aguenta determinadas pressões, porque não tem isso dentro de casa, não tem aquela mãe com chinelo na mão falando não faz ou apanha, né? Ou para de chorar ou apanha, não tem isso. Nos limites. Né? Olha que engraçado, Érica, a gente estava falando de um assunto completamente diferente aqui hoje de manhã com o Fernando, que era mídia, e ele estava falando coisas muito parecidas. Ele falou assim, a diferença, né, de como esta geração lida com a informação, né? Então é aquilo que você falou, sem profundidade, sabe de tudo um pouco. Sabe de tudo um pouco, mas nada de especialista. E tudo por headlines, tudo só pela manchete, né? Memória não precisa, o celular avisa tudo. Exatamente. E outra coisa muito assim... Aí chega nas empresas, não pode usar celular. Não, eu ia comentar tirei isso. a mão do cara. Eu ia te comentar isso. Você falou o negócio da escola, e eu acho que essa é uma discussão na universidade, está tendo essa discussão, o que a gente faz, né, com esse aluno, mas eu estou vivendo outra coisa. Eu tenho um filho de 16 anos, e ele está no ensino médio. E esse ano simplesmente viraram e falaram, não pode usar mais celular. Celular dentro da sala. Assim, eu entendo o motivo, porque eu sinto isso com os alunos da graduação, mas, para mim, é a pior opção. Por quê? Primeiro, que tudo está lá, né? Todo o sistema de trabalho, de avaliação, de estudo, de conteúdo está lá no celular. Eles usavam para fazer exercício, para poder pesquisar. Não, e até a própria escola tinha uma estrutura que era pelo celular. Ele entregava a tarefa pelo celular, né? Tudo isso. E segundo é o seguinte, o mundo é digital, a gente vive digital, a gente trabalha digital. Aí você pega a escola e fala, não, a escola não vai ser digital. Ela quer dar o caminho suave, a cartilha, lembra? Caminho suave para essa galerinha, não vai aprender. Não vai. Então, assim, é uma mudança de postura também dessas instituições. A empresa precisa entender essa diferença, como você está dizendo, e aí vamos voltar no assunto da cultura organizacional e liderança, porque eu concordo com você, a gente promove pelos motivos errados, as empresas até hoje fazem isso, né? E não preparam as pessoas para serem líderes. Nós vamos voltar na cultura organizacional. Mas eu acho que as próprias instituições, a escola, o governo, você falou, também fundamental nesse papel, as escolas, as instituições e as empresas, elas precisam
entender que, meu amigo, o mundo mudou, não adianta Exato. você querer voltar para um passado, parece que tudo era lindo, que não era lindo também. Não vai voltar. Não vai né? voltar. E assim, a empresa hoje ela é o fim do ciclo. A criança tem a questão da família, que tem que ver aculturamento da família, educação recebida, né, um monte de coisa. Aí tem escola e depois a empresa. Então, ela tá pegando uma pessoa, um profissional, que ele já veio de dois ciclos, vamos chamar de quase falidos, né? Algumas famílias e alguns processos educacionais. Não é ali que ela vai consertar, só que ela precisa daquele profissional ali, porque senão mão de obra vai fazer o quê, né? Então, voltando para a questão da cultura e da geração que mais está presente hoje. É uma geração que ela precisa de capacitação, ela quer tudo muito imediato, então vamos voltar nos pontos ruins só para a gente fechar. Ela tem essa ansiedade, ela tem uma questão emocional um pouco mais sensível, né? Ela não aguenta uma fragilidade, até por algumas carências, algumas questões familiares e educacionais que a gente já acabou de falar, né? Em vários sentidos. Ela tem a questão do não saber o que fazer com essa, mas ao mesmo tempo eles são multitarefas, né? E aí o que é o ponto positivo? Aprendem muito rápido. E eles são muito rápidos com tecnologia. Sim. Então, o que eles são muito bons? Que empresa que consegue lidar bem com esse tipo de geração e que consegue reter? Uma empresa que tem uma cultura muito clara, né? Olha, funciona assim. Uma empresa cuja liderança seja uma liderança clara, objetiva, participativa e autêntica. Tipo, meu chefe é como eu. Sim. Né? Eu tenho abertura para falar com ele. Não é aquele chefe que vai lá de calça social, gravata, né? Enquanto o menino tá de all-star e calça jeans. Sim. Não, que olha para ele com um olhar de crítica. Exato, eu sento na mesa do lado do meu chefe, ele também tá de all-star como eu. Tipo, uma liderança em que ele se sinta um pouco mais próximo, neste sentido. Que saiba falar a língua dele. Exato, que saiba falar a língua dele e que seja autêntico. E que esteja tudo muito claro, como você falou. Quais são minhas metas? O que você quer de mim aqui dentro? O que eu tenho exatamente que fazer? Porque uma coisa é você falar, olha, o seu trabalho aqui é esse. Aí, de repente, você vai cobrar ele por uma coisa e fala, mas você não falou. Aí a pessoa vira e fala, mas não era óbvio? Fala, não, pra mim não é óbvio. Eu te perguntei o que eu faço. Né? Que é o grande problema das empresas, que é a comunicação. Exato, porque na época, imagina, você entrava você até limpava a empresa, você não sei o quê, né? Fazia tudo. Hoje não. Eu entrei pra fazer o quê? Eu entendo que cada um tem o seu papel. Qual é o meu? E hoje não tem essa clareza. Onde eu posso chegar aqui dentro? O que você quer de mim? Como eu vou ser recompensado? E realmente, às vezes, essa geração tá muito melhor do que as gerações anteriores, que são chefes deles. Sim. E aí fala, poxa vida, o cara tá nadando no dinheiro, no sentido, né? Tá ganhando mais, tá não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu faço tudo. E ele que leva? Não, peraí. Né? Eu também quero ser reconhecido, porque eu tenho a competência. Né? Então tem essa questão. Então hoje, eles são uma geração... Eles são, eu falo que tumultuadores positivamente ou negativamente, dependendo da empresa. Depende da cultura da empresa. São profissionais, essa geração, principalmente a Z e as que estão vindo depois agora, que é a geração alfa, que é a que vai vir, que está hoje ainda novinho, mas é o próximo a entrar. É uma geração que ela está, além de multitarefa, ela quer propósito. Eu não tô mais trabalhando, então assim, eu não quero mais fazer 2, 3, 4 horas extras por dia, tudo bem que já é errado por lei, mas tem empresa que faz, a gente sabe. Trabalhar de sábado, trabalhar de domingo para ganhar não sei quantos mil, o dinheiro para mim não pesa tanto. Pesa no sentido assim, eu quero ser reconhecido rápido pelo meu resultado. Eu quero dinheiro para ter uma vida interessante. Boa, exatamente. E vejo que, se eu tô te entregando resultado, por que você não pode me promover? Por que você não pode me dar variável? Por que você não pode... Né? Nesse sentido. Mas o dinheiro não é mais o que segura ele numa empresa. Perfeito. Às vezes tem empresa que reclama pra mim assim, meu funcionário troca de empresa por causa de R$50. Não é por conta de R$50.
né? R$50 é o que você tá vendo. Ele tá trocando a sua empresa por uma série de fatores que ele não tem mais interesse em estar nela. Os R$50 foi só a cerejinha do bolo e que pra ele, nossa, não é nem o passe de ônibus que ele vai pegar se é que ele anda de ônibus. Então, a questão não são os R$50. A questão tem um conjunto de fatores por trás disso. Então, qual empresa vai reter eles? Aquela empresa que tem uma cultura clara, que tem uma gestão participativa, ou seja, que escuta o funcionário. Não é assim, olha, aqui você vai entrar, cala a boca, eu mando, você vai fazer isso do jeito que eu quero, vai fazer 1000 horas extras, mas também você vai ganhar não sei quanto de dinheiro. E fala, não, cara, eu tenho vida, eu quero ir no meu show de rock, eu quero tomar cerveja com meus amigos 7 horas da noite, eu quero jogar beach tennis, eu quero ir pra academia, entendeu? Eu quero vida, eu não quero ficar trabalhando, mesmo que eu ganhe menos, eu quero vida, né? Então, não, e eu acho que isso é muito assim, o que você está falando, faz muito sentido, porque nós, as gerações anteriores, né, principalmente a X e a Baby Boom, elas foram ensinados de que primeiro você trabalha, depois você se diverte. Depois se diverte. Né? Se sobrar tempo, você se diverte. Se sobrar tempo, você se diverte. E essas gerações, principalmente a Y e a Z... E ainda agradece por ter. E ainda agradece por ter. A Y e a Z, principalmente, eles entendem, não, a vida é agora. Exato. E eu não quero ficar preso a isso. E aí eu queria, pegando exatamente o que você está falando, eu te cortei aqui, mas só para colocar mais um questionamentozinho, você está falando, né, qual é a empresa que retém este funcionário? O que é a empresa que não é assim, porque a gente sabe que a grande maioria não é. Exatamente. Por isso da dificuldade da mão de obra. Para fazer essa transição, o que porque assim, mudar a cultura é muito difícil na empresa, né? Porque quanto mais cristalizada é a cultura, mais difícil mudar. Mas, por outro lado, essas empresas estão sentindo claramente, eu não estou conseguindo atrair pessoas. Estou perdendo pessoas por causa de R$50. Né? E culpa os outros por causa disso. O que eu tenho que fazer? Primeiro ela tem que identificar duas coisas, né? O que é o nicho de mão de obra que ela tem? Né? Então, primeiro, qual é o nicho que ela atua, que tipo de trabalho ela tem, que tipo de especialidade ela precisa, que tipo de nível de profissional ela precisa. Vamos começar por aí. Para eu identificar se eu quero pessoas mais velhas, mais experientes, porque às vezes eu posso pegar aquele pessoal que está se aposentando cedo, mas que está com uma energia gigante de trabalho, né? Minha empresa é mais para isso do que para jovem. Né? Então eu tenho que identificar primeiro no meu nicho qual é a principal mão de obra que eu quero. Não estou falando que eu não tenha que me preparar, porque nos futuros, agora a sustentabilidade eu vou ter que aprender a lidar com os jovens, né? De qualquer jeito, independente da minha empresa querer contratar mais jovens ou não. Então a primeira coisa é eu identificar qual é hoje a minha maior força de mão de obra. Vamos supor que eu identifiquei que é essa geração aí, que é esse pessoalzinho entre 25 e 40 anos. Ok. Então, deixa eu olhar para a cultura da minha empresa. Eu ofereço engajamentos em projetos sociais. Eu tenho um bom clima de trabalho. Quando eu falo de clima de trabalho, como que é a hierarquização dentro da minha empresa? Nível de pressão. As pessoas têm espaço. As pessoas têm espaço, a gente tem reuniões constantes, as metas são claras. Os objetivos são definidos, minha empresa tem valor claro, missão claro, para onde quer ir, né? O que eu entrego enquanto qualidade de vida no trabalho, no dia a dia, segurança, prazer para a pessoa estar aqui, né? Então, porque dá para ter prazer no trabalho. Lógico que dá, né? Então, o que eu consigo entregar? Dependendo da geração que eu vou pegar, vamos pegar essa, quer dizer, eu tenho que estar engajado em projetos sociais, ambientais, inclusivos. Eu tenho que estar, né? Isso faz parte deles. Então, e incluí-los nesses projetos. Não é a empresa desenvolver, o RH desenvolver os projetinhos e colocar forceps, goela abaixo de todo mundo. É só colocar uma fotinha na parede. É participação, né? E em paralelo a tudo isso, qualificação constante. Por quê? Esses jovens, eles não estão com a cultura de se autocapacitar. Né? Isso para mim é um grande problema. Eles não têm essa cultura. Para eles, a internet já lhes dão tudo. Então, eles não têm essa cultura de ir buscar, de auto se capacitar. Então, a empresa quer que seja feita do jeito dela, seja a parte técnica, algumas adaptações comportamentais, então a empresa tem que moldar. Sim. Então, ela tem que oferecer, ela tem que ir em busca do clima, mais uma capacitação constante. Então, se essa geração se sentir confortável ali dentro, e principalmente, a terceira etapa, e a mais importante delas, eu acho,
capacitação das lideranças. E capacitação das lideranças no sentido não técnico, porque eles já devem ser ótimos técnicos para estarem como líderes, né? Só que quanto mais gestor a gente vira, menos técnico a gente fica. A gente mais se distancia da técnica. Então aí já não é tão mais importante. Mas a gente tem que desenvolver líderes capazes de entender essa diversificação de pensamento, de entender sobre tecnologia, de entender sobre as demandas dessas gerações. Ah, Érica, mas então agora a gente vai ter que ser uma creche? Não tem nada a ver. É a adaptação ao mundo. Eu não estou mais vivendo na Revolução Industrial, no pós-guerra, em que eu posso gritar, bater ponto. Questão de bater ponto é outra coisa, pelo amor de Deus. Essa geração nunca vai chegar no horário. A escola ainda tem essa mania. Né? Não vai. Entrou 7 horas, 7h05 você já não entra mais. Que se dane, eu volto pra casa, tem um monte de coisa pra fazer. Você vai perder um dia do seu trabalho. Não tô nem aí. O que é um dia, né? Então, isso as empresas vão ter que começar a olhar. Sim. Porque não vai mais voltar pra geração atrás. É daqui pra frente. Eu vejo essa ilusão de, os tempos passados eram maravilhosos. Passaram, mudaram. Passou, meu amigo, já mudou. Né? E você falou porque era esse ponto que eu queria chegar e você acabou abordando ele. As empresas também, elas têm que entender que você não vai pegar o profissional pronto, você tem que desenvolvê-lo. Treinamento e desenvolvimento passa a ter um papel fundamental dentro das instituições, porque é o que você falou, e é perfeito o que você falou, a família já não forma da mesma forma que formava antes, a escola não prepara do jeito que preparava antes, então caiu. Talvez não fosse obrigação da empresa, mas se ela quer ter o resultado, se ela quer ter, ela precisa investir. E eu vejo, né, eu atuo há muitos anos com treinamento empresarial, e eu vi, assim, 3 fases completamente diferentes. Existia uma fase até 2014, 2015, que as empresas investiam pesadamente em treinamento. Eu vivi 2, 3 anos viajando o Brasil dando treinamento. Universidade corporativa. Nossa, eu dava treinamento para o Bradesco, eu dava treinamento para o Nestlé, para a Garota, eu viajava o Brasil dando treinamento. 16, 17, o desemprego começou a aumentar, tinha profissional sobrando no mercado, 16, 17, 18, 19, tinha mais treinamento. Nada. Pega o cara no mercado, porque traz, paga pouco, porque está todo mundo desempregado e tal coisa. Aí a pandemia foi um hiato, né? E hoje eu vejo as empresas assim, elas veem que ela vai ter que preparar, porque está faltando gente, está faltando competência nas pessoas, competência no sentido daquilo que ela precisa fazer, mas ela não quer investir nisso, ela quer pôr lá um cursinho EAD e achar que o cara vai aprender assistindo 2 videozinhos e que aquilo resolveu. Ou então, naquele pensamento seguinte, olha, eu não tenho tempo para desenvolver ninguém, porque minha equipe está enxuta, eu quero gente pronta, e ela já tem que entrar dando resultado, ou então eu vou desligar ela. Mas não dá, eu costumo dizer o seguinte, eu vou contratar uma recepcionista, essa pessoa tem 15 anos de experiência na recepção. Ok, ela tem 15 anos de experiência em recepção, mas na minha empresa ela nunca trabalhou. É o primeiro dia. Cultura. É outra empresa, é outra cultura, é outro processo. Eu quero de outro jeito, eu quero que ela atenda de outro jeito, eu quero que ela fale de outro jeito, eu tenho outro tipo de cliente do que ela está acostumado. Né? Então assim, eu vou contratar um soldador, ele solda há 20 anos, mas na minha empresa é a primeira vez que ele está soldando. E aqui tem isso específico. Eu tenho que explicar de onde vai vir a peça, de que máquina vem a peça, o que eu quero que ele faça com a peça, de que jeito que eu faço que eu quero que ele faça com a peça, porque o meu cliente exige que seja de tal jeito, e para onde que ele vai mandar essa peça depois. E essa peça tem que chegar lá de que jeito. Então, que é o que a gente chama da integração específica do trabalho. Então, na minha empresa é a primeira vez, e eu tenho que treiná-la para aquilo que eu quero. Tem a cultura da empresa. Tem a cultura, a estrutura, as normas da empresa. Tem o nicho de mercado. O nicho de mercado é muito importante. Cada nicho se comporta de um jeito dentro da economia. E você falou uma coisa que para mim é fundamental, né? Propósito. Eu vejo que essa geração ela busca propósito. Se eu não sei nem o que minha empresa faz, como é que eu vou ter propósito no meu trabalho? Né? Qual a minha função aqui dentro? Exato. Nossa, olha, tem um tanto de gancho que eu queria pegar, mas eu estou com medo porque assim, nós já estamos 1 hora falando. Já deu 1 hora. Não parece. E estamos num sábado, eu tenho que te agradecer muito de estar aqui, porque é o dia que meio que dá tempo da gente fazer, né? Isso aqui, você está aqui num sábado, então eu não quero alongar muito. Mas você falou de algumas coisas aí que eu achei fenomenais, assim. Por exemplo, a questão do problema da liderança não ser formada, isso que você falou, eu sempre digo para os meus alunos, né, na graduação, eu falo assim,
A competência técnica que você está aprendendo na disciplina, ela vai te dar o primeiro emprego. Exato. O que vai fazer você crescer é saber falar em público, é saber negociar, é saber se comunicar, é saber... É o seu comportamento. É o seu comportamento. E isso a escola não prepara. Exato. Eu falo para você vir aqui apresentar o trabalho, você não quer apresentar, mas isso vai ser fundamental. Eu falo para você fazer um trabalho em equipe, você não quer fazer porque você não gosta do seu amiguinho. Você vai precisar disso no seu trabalho, porque você vai trabalhar com tanta gente que você não gosta. Você passa aqui 4 anos, você não conhece o vizinho da cadeira do lado, porque você só conhece o seu... E você vai precisar de network. Essas são as competências que vão fazer você crescer. E eu costumo dizer o seguinte, na empresa agora, por que é importante eles investirem em capacitação? Porque eu falo, a competência técnica a gente ensina. Então eu preciso hoje olhar para 2 pontos dentro do recrutamento, para eu poder peneirar essa mão de obra que está aí. Primeiro, eu tenho que olhar a minha cultura. Ela é uma cultura competitiva? Ela é uma cultura que eu vou atrair pessoas para ela, porque hoje eu não divulgo mais a vaga. Eu estou contratando um técnico de segurança do trabalho. Não, quem é a empresa que está contratando técnico de segurança? Você contou isso lá atrás, né? Que você quase não foi para uma empresa por causa disso. Eu tenho que vender primeiro a minha empresa para depois eu falar que eu quero um técnico de segurança do trabalho. Qual é a marca empregadora? Né? Então, assim, por que todo mundo quer ir para uma Cacau Show da vida? Por que todo mundo quer ir por conta da cultura, por conta do prazer de trabalhar, por conta até às vezes do marketing que eles fazem e da vivência que há lá dentro, das oportunidades e tudo mais. Como empregador. Exato. Né, no mercado. Então, primeiro é olhar para essa marca, se ela é vendável às pessoas que estão buscando trabalho realmente, e se ela é competitiva. Se ela for, então venda a marca junto com a vaga que você está abrindo. E não só estou contratando um técnico de segurança do trabalho. Que a pessoa pergunta, primeira coisa. A contratação hoje, ela é por comportamento, ela é por capacidade de iniciativa, por curiosidade, por adesão à minha cultura, né? Por todos esses fatores aí, será que ele vai, o que eu tenho para oferecer, será que vai casar com os propósitos que ele está buscando, valores e tudo mais? E às vezes a empresa ainda... E a parte técnica eu ensino. Às vezes a empresa ainda quer recrutar assim, ele veio da escola tal, ele é melhor do que o que veio da escola Y. Não, isso tem muito. Nada a ver uma coisa com a outra. Faculdades de primeira linha, se não são de primeira linha, não contratam. São meros acadêmicos, geralmente, e não tem muito traquejo de vida, tem traquejo acadêmico. Nenhum deles tem traquejo de vida, né? Exato. Então, assim, é o que você falou, é perfeito. Às vezes, o que eu tenho que contratar é pela atitude, pelo comportamento, pela experiência. Caso ele já tenha uma experiência, pela experiência, mas quando é o novo, aquele que está entrando, é pela atitude, pelo comportamento, é aquilo que eu vou sentir. Né? E aí a parte técnica, eu moldo. Então eu tenho programas de desenvolvimento dentro da empresa e eu moldo a parte técnica. Algumas arestas comportamentais eu vou, né? Alguns projetos que eu quero que eu quero envolver esses profissionais, então eu vou moldando, vou fazendo programas de estímulo a isso, a criatividade, a inclusão, a várias coisas. E vou deixando eles participarem, vou dando responsabilidades. Eu tenho um grande amigo que fala, né? Ele fala assim que ele tem uma frase que ele leva isso para a vida dele, né? Ninguém se sente responsável por aquilo que não ajuda a construir. Então, essa geração, eu falo que é a frase deles. Coloque-os para ajudar a construir, que eles se sentirão responsáveis. E aí vão ter o propósito. E aí eles vão ter o propósito e vão desenvolver. Mas aí é uma mudança de cultura, é uma mudança de gestão. Então, por isso que eu falo, essa geração não é tanto que elas não têm tanta vontade. Tá, a gente tem um nicho dessa população que não quer nada com nada, ok. Sim. Mas a gente tem um nicho grande dessa população com altíssima criatividade, potencial de trabalho, né? E agora as gerações tanto vão que só... quando eles se engajam em alguma coisa, é fantástico. Não tem quem tira, fantástico, e trazem resultados imensos. É assim... Tem um tanto de assunto para a gente falar, mas eu não quero alongar, até pelo né, assim, você ter me dado o privilégio de vir aqui no sábado, né, e falar, mas acho que a gente tem outra experiência. Eu já estava conversando isso com a minha esposa essa semana, falei assim, nossa, eu vou ter que criar alguma outra coisa, porque tem pessoas que são tão interessantes, né, que vêm aqui, falam coisas tão interessantes e ficam uns ganchos assim, né, que eu falo, tem muita coisa para a gente falar. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você, meio para a gente encerrar, depois eu encerro ali, que eu gosto de fazer, porque eu acho que é o grande aprendizado de tudo isso que nós falamos. Você contou toda a sua história daquela pessoa lá que queria fazer veterinária, que depois passou pela psicologia clínica, veio para o RH, trabalhou numa grande empresa, queria ser uma alta executiva, virou empresária e consultora e tudo mais. O que é essa profissional que está aqui na minha frente conversando comigo
falaria para aquela menina lá no início, que estava cheia de dúvidas, não sabia o que estava fazendo, sabia nem por onde ir? O que você falaria para aquela pessoa? Eu já pensei muito nisso, sabia? Eu falaria o seguinte: não desiste, foca, porque o lugar onde você vai chegar, poucos chegam e a visão é maravilhosa. Legal. Eu sou muito satisfeita do caminho que eu tracei. Eu falo que não só de vida, mas de profissão. Eu tive um caminho bastante complicado e tortuoso, pensei em desistir várias vezes. Não foi fácil, por N questões, dinheiro, família, não foi um caminho, né? Não foi um caminho fácil. De vez em quando eu falava assim, mas por que isso tem que ser tão difícil, né? Não dá para facilitar, Deus, né? Não dá para mandar um manual, alguma coisa assim, porque tá complicado. Mas hoje, eu olhando para trás, tudo que eu vivi, primeiro, eu entendo que teve um porquê de eu ter vivido cada dificuldade que eu vivi. Porque me preparou para o que eu iria passar, ou para o que eu iria ter, ou para o que eu iria conquistar hoje. Legal. E hoje, não só a profissão me deu uma pessoa, né, que eu sou, que eu tenho muito orgulho de tudo que eu passei, de tudo que eu conquistei, e principalmente de conhecimento, de lugar profissional, pelo como eu sou conhecido dentro da área de RH, né, não só em Ribeirão Preto e na região de Ribeirão Preto. Eu tenho o privilégio de ter uma empresa desde 2017 e eu nunca fui atrás de um cliente na minha vida. Todos eles foram indicações. Eu não sei o que é captar. Entrega, né? Eu não sei o que é captar, né? Vou te falar que todos os clientes você entrega 100%, porque tem clientes que, pelo amor de Deus, ele também pede e não te deixa entregar nem 50%, né? Então teve muitos atravancos no meio do caminho, não vou dizer que não, né? Muitos contratos que a gente fala, estou desistindo desse contrato, não quero mais, não adianta, né? Então, enfim, teve sim. Mas eu tenho o privilégio de falar, hoje eu sou uma pessoa muito realizada enquanto pessoa, ser humano, né? Eu olho no espelho e falo, estou satisfeita comigo e tenho muito orgulho de que eu me tornei. Profissionalmente eu não tenho nem o que dizer e eu ainda tenho 1000 sonhos, eu falo que eu ainda tinha que ter mais uma vida, porque eu vejo hoje com quase 45, eu falo, meu Deus, eu tenho mais quanto tempo de trabalho? Será que vai dar tempo de eu fazer? Dá, nossa, você não tá nem na metade. Vamos fazer uma conta besta pra você? Eu sempre faço essa conta. Se eu tiver saúde, acho que até uns 80 eu trabalho. As pessoas viram pra gente e falam assim, eu ouço muitos de amigos, né, assim, pô, eu tô com 45, tô com 46, fala, meu amigo, vou fazer uma continha besta. Você começou a trabalhar aos 18 ou aos 20. Você está com 25 anos de trabalho. Você vai trabalhar até os 70. Então você só está na metade. Só na metade do caminho. Só tá eu tenho metade. Muita coisa. Eu falo que esses dias eu estava voltando, né, na estrada. E eu até cheguei, né, contei pro meu namorado, eu falei, nossa, eu vim abrindo umas 4 empresas na minha cabeça, eu vim abrindo mais uns 4 CNPJs. Não, você ainda sabe quando você ainda tá assim, fala, meu Deus, não vai dar tempo de fazer tudo? Não, dá só fazer assim a comparação. Sabe tudo isso que você me contou? Você tem que dar tudo isso para frente. Você tá só na metade do caminho. E assim, só para encerrar aqui, eu vou depois colocar os contatos, né, da sua empresa, a RH Select, lá no vídeo, né, nas postagens que a gente Ela vai passar por uma modificação nas redes sociais agora, porque a gente vai pegar a parte de saúde organizacional e não só RH, então ela vai mudar um pouquinho o conceito. Nós né? nem falamos disso, não, né? NR1 vem por aí. Então a gente vai mudar, vai ser um pouquinho de gestão e saúde, né? Mas vai ser a mesma página, só vão mudar alguns conceitos ali. Para que a gente fique um pouco mais abrangente nessa questão de saúde organizacional. Aliás, esse é o tema, né, atual. É a saúde psicológica, a saúde organizacional, porque a empresa adoece, né? Eu falo isso. Muito. Porque na hora que você começa a pegar uma equipe que está com muito atestado, com muita gente, pode ter certeza, tem um problema. O problema não é de saúde, é um problema comportamental, é um problema da cultura daquela equipe. Exatamente. Que está adoecendo as pessoas. E da cultura da sociedade também, que está uma cultura complicada. A pandemia acentuou isso, com medo, com muitas mortes, divisão, muita coisa. Então, tudo isso está, não só a questão das gerações, mas a questão da sociedade, do que ela veio trazendo também. E isso é impacto para as empresas, porque é uma reunião de pessoas ali dentro. É um grupo de pessoas que convivem, é um grupo social, né? Exato, um grupo social, e tem que ser cuidado. Bom, pessoal, eu sempre falo, né, que o grande privilégio, né, que eu estou tendo nesse novo desafio aqui desse podcast, que está chegando aí no seu 20º episódio, é isso, né? A gente conhecer pessoas completamente diferentes. Eu até contar isso brevemente aqui.
como que eu cheguei na Érica, né? Quando eu pensei o podcast, eu falei, eu não sou de Ribeirão Preto e conheço poucas pessoas aqui. Eu falei, eu preciso atrair pessoas interessantes para falar. E o que eu fiz? Fui para o LinkedIn e coloquei lá gestores de RH, profissionais de RH, mas aí você tem milhões de pessoas. Aí você fica olhando e fala, mas quem são as pessoas que têm o que dizer aqui, né? Porque muita gente às vezes usa só para pôr vaga, para coisa, mas quando você olha ali a descrição da carreira da pessoa, você olha algumas coisas que a pessoa posta, você olha o caminho que ela trilhou, você fala, essa pessoa tem o que dizer, né? Essa é uma pessoa que vale a pena conversar, porque ela tem o que dizer. Porque senão você acaba, né, não é nenhum preconceito, nem nada disso, mas assim, o objetivo é trazer gente que tem essa história, né, como a Érica contou toda essa história aqui, pessoal, essa história profissional, e mais do que isso, né, que traz um conhecimento fundamental para quem é gestor hoje, para quem está entrando no mercado de trabalho, para quem é empresário, porque nós vamos ter que conviver com todas essas e cada vez mais. E outras que vêm, é o que você falou aí. Não parou na Z, não virou. Não, né? virou. Completamente diferente. E todas vão ter esse choque, todas. Então, é isso, né? O Somos Mais Que Um é sobre isso, é trazer pessoas, a gente sempre tem mais uma pessoa para trazer, para poder a gente aprender com as pessoas. Para mim está sendo uma coisa fantástica, porque essa uma horinha que a gente para aqui, olha um para o outro e conversa, é um grande aprendizado, né? E a gente vai, eu sempre falo que quando você aprende algo novo no dia, você vai dormir melhor do que você acordou. Então, se você assistiu esse episódio, qualquer um dos outros, você tenha aprendido algo que tenha valido a pena essa uma horinha. Então, não deixe de se inscrever aqui no canal, acompanhar as nossas postagens, porque a gente fala disso, né? De aprendizados, de história, e isso tem muito valor. Obrigado e até a próxima.